18h30, é isso? Sim, é melhor. Vê se eu consigo fazer mais rápido. Força. O assunto é de conhecimento de todos. Eu sei que vocês já congregam, já são crentes há algum tempo, né? Já estão unindo a MCI Lisboa. É um prazer recebê-los. Somos todos uma só igreja em vários endereços. E eu vou falar sobre mordomia. Vocês já conhecem do assunto, penso eu que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, no final eu vou dar a oportunidade para vocês fazerem perguntas e esclarecemos alguns dos pontos que, porventura, houver alguma dúvida. Amém? Vamos começar com uma palavra de oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Santo Espírito de Deus, nós te pedimos nesta tarde que o Senhor continue a falar ao coração, à mente dos meus irmãos, ó Deus, trazendo revelação e entendimento da tua palavra, ó Deus, quebrando, ó Deus, qualquer sofisma, qualquer pensamento contrário à tua palavra, Pai. Que a sua palavra seja, ó Deus, interiorizada, ó Deus, e praticada na vida dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não gostaria de conhecer que você se apresentasse, mas não vai dar tempo, porque se nós gastarmos 1 minuto para a apresentação, vamos aí levar uns minutinhos, uns bons minutos, né? Eu vou me apresentar. Meu nome é Volney Tinoco, sou obreiro em Caxias, congrego na MCI desde 2004. Estamos ali na supervisão do pastor Sérgio, com o pastoreio do pastor Nuremberg, pastora Fabienne, enfim, sou obreiro e também trabalho na multimédia, auxilio no louvor, não canto, porque tenho uma voz muito desafinada, mas toco, às vezes, lá para poder dar folga para o pastor também, toca o mesmo instrumento, a guitarra. E o pastor João Pedro me convidou para falar sobre mordomia cristã num curso intensivo. Então, como já sabem, é mesmo só relembrar alguns tópicos, né? Então, se vocês têm material em posse, penso que o pastor passou para todos, a mordomia vai tratar do assunto da disponibilidade que nós temos para servir ao Senhor, né? E a pergunta introdutória é: será que realmente somos donos de alguma coisa ou de alguém? Né? As pessoas dizem: meu esposo, minha esposa, minha casa, meu carro, minha filha, meu filho. Na verdade, nós somos apenas tomadores de conta. Na verdade, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, né? Nós não temos nada mesmo. Muitas são as sociedades em que baseiam nisso, que a pessoa é avaliada pelo que possui, não porque ela é, né? Então, as pessoas são mais aceitas ou menos aceitas consoante a sua condição financeira, o seu status social, o seu nível intelectual, a sua profissão, né? É interessante. As pessoas, por exemplo, quando você vai abrir uma conta bancária, perguntam se você quer que coloque um título no seu cartão. Não, né? Se não houver dinheiro na conta, não adianta ter título. Não é isso? Pronto. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que alcançaram alguma coisa na vida por causa dos seus estudos, dinheiro, esforço próprio, sorte, herança, a verdade é que nada nós temos, né, se do céu nos for dados primeiro. Então, temos aqui na versão da Bíblia para Todos, o Salmo 24, verso 1, diz: o mundo pertence ao Senhor com tudo que nele existe. Né? E outro texto também bastante conhecido é de Mateus 6,33, né? Em que Jesus fala sobre os pássaros, sobre os lírios do campo, e depois ele resume dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na versão Novo Testamento, linguagem de hoje, diz assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Então, quando fala sobre essas coisas, a gente buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas que seriam o alimento cotidiano e o vestimenta e um teto, e enfim, as necessidades básicas seriam
dadas por Deus, né? Então, se não somos donos de nada, o que somos? Então, daí o termo mordomia. Temos aqui alguns sinônimos falando sobre posse, mordomia, serviço e mordomo. Vamos lá. Posse. Deus é o possuidor de todas as coisas. Então, como o Salmo 24 relata, né? Mordomia. Não somos donos de nada, somos apenas mordomos responsáveis que devem prestar contas. Mordomia é a prática de dar, sistemática e proporcionalmente, o tempo, habilidades e possessões materiais baseadas na convicção de que estes não nos são confiados por Deus para serem usados no seu serviço e em benefício do seu reino. É uma sociedade divina, humana, com Deus como sócio principal, né? É o sócio majoritário. É um modo de viver, o reconhecimento de Deus como possuidor da nossa pessoa, das nossas possessões, e o uso fiel desses para a promoção do reino de Cristo neste mundo. Não há como desassociar Deus como criador, como mantenedor de todas as coisas. Deus não criou o mundo e nos criou e deixou agora, vá, se virem, se lixem. Não foi isso. Ele, muito pelo contrário, ele é o mantenedor de todas as coisas. E ele faz com que nasça o sol todos os dias e que a chuva caia nas épocas propícias para a plantação, enfim, tudo sobre bons e sobre os maus, sobre os que o temem, os que o amam e aqueles também que o desprezam, desconhecem ou não querem saber de Deus, né? Serviço. Ato ou efeito de servir, exercício de funções de que se está encarregado, trabalho, tarefa, desempenho, ação útil, disposição, fato de que depende o bem-estar de muitas pessoas, proveito, né? Então, serviço associado a trabalho, né? E não podemos criticar e usar aquela frase popular que diz: quando eu descobri quem inventou o trabalho, né? Quem inventou o trabalho foi Deus. O trabalho é algo criado por Deus. Então, lá no Jardim do Éden, ele deu tarefas para Adão, né? Cuidar, manter o jardim. Esse era o trabalho. Só que esse trabalho não produzia os efeitos de hoje, cansaço, enfado, né? Só depois da entrada do pecado na humanidade é que o trabalho começou, a terra começou a produzir espinhos e o Senhor declarou que com o suor do teu rosto trabalharás, comerás o teu pão, tá? E a terra seria uma terra que daria luta, né? Então não é fácil ganhar o sustento, mas o trabalho foi criado por Deus. O mordomo é aquele que administra bens e rege os bens de uma casa, um estabelecimento de outro, né, de outrem. Administra bens e trata de negócios. Toma parte da direção de uma festa, o antigo oficial de justiça. Então, são definições do dicionário. Deixa eu ver aqui o carinho de vocês. Está indo tudo bem? Faça uma cena aí. Maria, Ana Gaspar, está tudo bem? Ana Pinho, ok. Celeste, Cláudia não aparece ali. A Eunice, a Cláudia aparece, olha, a mãozinha. A Edna também, só estou vendo a testa da Edna. Paulo Silva e a esposa, né? Depois o Moisés, Vitória, desculpa. Os óculos estão falhando. Janilson, Guilherme, Isabela, Raquel, Maria Luzolo. Isso mesmo? Falei certo? Emanuel, Gustavo, Dério, glória. Você chama isso aí? Glória a Deus. Ela chama isso aí. E a Bárbara está ali só com a foto, né? A Bárbara está despenteada igual eu. Gente, eu tô doido que eu volto a abrir o cabeleireiro, que eu tenho que cortar cabelo. Eu não aguento cabelo grande. Então, vamos lá. Estão conseguindo me acompanhar? Alguma dúvida? Eu sou brasileiro, vocês perceberam? Eu falo um pouquinho rápido, né? Porque eu cheguei aqui há pouco tempo. Estou aqui em Portugal há 20 anos. Não aprendi a falar português ainda. Mas bem. Bem, então vamos lá. Relação entre dono e mordomo. Então, vida é o dom de Deus que nós recebemos
para viver aqui, nesta vida, né? Alguns dizem que é apenas uma preparação para a vida futura, e eu também penso assim, né? A nossa vida deve ser consagrada a Deus em todos os aspectos. Gênesis 1, 27, 28 diz assim: Deus criou, então, o ser humano à sua imagem. Deus o abençoou desta maneira e disse: sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-na, né? Então, Deus é que deu essas incumbências para a gente ao nos delegar a vida. O tempo. O tempo é igual para todos, né? Ele foi otorgado por Deus, o tempo é precioso. Nós vimos aí o Daniel Drummond falando sobre parar o tempo, né? Então, houve um homem que orou e Deus parou o tempo, tudo bem, né? Nós só temos 24 horas por dia, por isso devemos saber gerir bem o nosso tempo. E começar o dia dando o dízimo do nosso tempo ao Senhor, né? Provérbios 24, na versão da Bíblia para Todos, diz assim: passei um dia pelo campo do preguiçoso e pela vinha do insensato, que vi foi um terreno cheio de cardos, todo coberto de urtigas e o muro da cerca deitado abaixo. Ao ver isto, refleti e tirei daí a seguinte lição: dormes e a pobreza e a miséria virão atacar-te como um salteador armado. Então, não sei se esse provérbio foi de Salomão, não sei quem é que escreveu esse provérbio 24, né? Mas ele diz que ao ver um terreno cheio de urtigas, de espinhos, ou seja, de erva daninhas, ele pensou, então, a cerca deitada abaixo, então esse homem não trabalha, né? E o estado lastimável dessa terra. Como é que a terra vai produzir algo se ela está cheia de espinhos? É preciso fazer a capina, né? A limpeza do terreno, preparação do terreno, e se a pessoa não aproveitar o tempo, né? Outra passagem lá no Provérbios capítulo 6 fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Então, outra passagem de Provérbios diz assim, o preguiçoso diz, há um leão solto lá fora, quer dizer, a pessoa não quer. Hoje nós temos que ficar dentro de casa, estamos confinados por causa da Covid-19, enfim. Mas eu canso de ficar em casa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Minha esposa também me dá muitas tarefas, lavar louça, cuidar da roupa, tá rindo, né? Mas eu sou bom com isso, né? Descobri um talento bom para passar roupa, né? Se alguém tiver aí uma trouxa aí, manda o que eu passo. Vamos lá, talentos. O que nos foi dado para usarmos e sermos úteis. Habilidades, dons, características, né? Então, o Daniel falou sobre dons aí. Nós temos dons espirituais e temos dons naturais. Ninguém terá desculpa que não tem talentos, pois cada ser humano é único e tem capacidades. Veja bem, a parábola dos talentos diz que o Senhor saiu a viajar e deixou com 5, com outro 2, com 1. Aqui fala 500 moedas, 200, outro 100. Cada um segundo as suas capacidades, né? Ou seja, o Senhor sabia das capacidades de cada um e deu na medida da capacidade, né? Então, o Senhor não vai dar mais coisas que possamos fazer, né? Eu faço várias coisas na igreja, porque nós temos uma igreja pequena. Vocês vão conhecer a MCI Caxias, vão lá nos visitar um dia, quando a gente tiver com as portas aí abertas para todos, a gente faz esses intercâmbios. De vez em quando vai, o pastor João Pedro vai pregar lá, o pastor Noemir vai pregar lá, a gente leva uma turma, enfim, fazemos esses intercâmbios. E como nós temos poucos obreiros na ativa, eu tenho que fazer muitas coisas. Eu vou para a mesa de som, eu vou lá tocar violão, eu prego às vezes, e passo uma vassoura, e, enfim, desentupo o esgoto, de vez em quando tem top. A gente tem sempre algo para fazer e oferecer. A gente não pode deixar o talento enterrado. Aquilo que ele falou, eu estava acompanhando aí, eu estava com o bonequinho desligado, mas eu estava acompanhando, eu ouvindo, ele disse, olha, Deus não chamou vocês para esquentar a igreja na MCI, a cadeira, não é isso? Não falou sobre isso? Sobre aquecer a cadeira? Faça um aceno, sim ou não. Ele falou sobre isso. E é verdade. A igreja MCI tem uma dinâmica muito, vocês já conhecem, já usam já usavam o nosso material antes, já conhecem como é que é a estrutura
todos trabalharem em prol do reino. Não é uma pessoa, o pastor, que vai fazer tudo, né? Nós é que temos que fazer as coisas funcionarem, aplicar os nossos talentos naturais. Teve uma irmã que disse que não sabia fazer nada, né? E então, quando começamos a fazer 2 cultos na primeira fase da pandemia, fazíamos 2 cultos pela manhã. Então, nós chegávamos à igreja 8 da manhã e saímos 1 da tarde. E entre os 2 cultos tinha um intervalo de uma meia hora. Então, essa irmã levava bolo que ela fazia, pão de queijo, essas coisas assim. E ela disse que ela não sabia fazer nada. Eu falei, não, mas isso é uma benção, você dar pão de queijo para a gente comer no intervalo dos cultos, é muito bom, né? Então, sempre tem algo que a pessoa pode fazer. Possessões. Como eu disse, nós não somos donos de nada, nós somos tomadores de conta, né? A mordomia é justamente isso, tomar conta por um período. A Maria tem filhos? Faz assim com a cabeça. Tem ou não filhos, a Maria? Tem? Acho que ela não está me ouvindo. Não tem filhos, Maria? Ou tem? Tem, né? Então, o seu filho já está casado? Pois é. Você não é dono deles, você criou para outros, né? Não é verdade? Minha mãe também dizia isso. Minha mãe dizia assim, criar filho para vir as meninas e levar eles embora, né? Nós somos 6 em casa, 5 rapazes e uma moça. Então ela ficava muito chateada quando as noras iam e levavam a gente embora. Mas pronto, é o ciclo da vida, né? Então nada é nosso, inclusive os filhos, não são os nossos, né? Então, olha, corpo, família, bens, dinheiro, profissão, ministério, o planeta, né? Tudo isso nos é confiado. Exemplo, oferecer a casa para um grupo de vida, dar boleia a alguém para ir à igreja, é colocar os seus bens ao serviço do Senhor. Teve uma irmã que diz assim que não queria abrir a casa para grupo de vida. Você sabe o que é o grupo de vida? Sabe, né? Bem, então, as chamadas células, antigamente chamadas células, ela não queria abrir a casa para o grupo de vida porque ela tinha um sofá branco. Então, tinha umas crianças lá no grupo de vida. Então, de fato, não abriu a casa para o grupo de vida. Passado aí uns 2 anos, o grupo de vida funcionava em outra casa, ela convidou as pessoas para fazer uma surpresa, porque a pessoa, esposo dela, fazia anos. Então, o grupo de vida era na quarta-feira. Na terça-feira, eles foram todos para lá, para casa. E é a minha casa, minha esposa. Então, para surpresa dela, os meninos estavam depois lá, depois de estar no grupo, na hora da confraternização, os meninos estavam aos saltos de sapato em cima do sofá branco. E ela não queria abrir a casa porque ela dizia que os meninos sujavam o sofá. Foi dito e feito. O dia que ela convidou o grupo para ser lá em casa, os meninos saltaram com o sapato em cima do sofá. Pronto, mas o sofá também era lavável, tirei a capa e lavei. Mas as pessoas se preocupam muito. O sofá não vai para o céu, né, gente? Né? Os bens vão passar. A gente tem que cuidar? Sim, tem que cuidar, né? Não é bom que as crianças saltem no sofá dos anfitriões, senão eles não vão querer abrir a casa para mais ninguém. A Bíblia utiliza sinônimos para definir o que somos como mordomos do reino de Deus. Então, a Bíblia fala sobre servo, sobre empregado, sobre trabalhador, sobre dispenseiro, né? Então, todos eles expressam essa ideia de mordomia. Então, o mordomo é alguém que é devoto ao Senhor, né? Sem ter em conta os seus próprios interesses, sem considerar nada como seu. Essa coisa de dar boleia para a igreja, eu já vi muito testemunho sobre isso, sobre pessoas que ganharam a pessoa para Cristo, dizendo que era vizinho. Andava quase 1 hora de carro para buscar o irmão todo dia, para levar e trazer na igreja, levar e trazer na igreja, levar e trazer na igreja. Um dia o irmão disse, olha,
Você podia me passar lá na sua casa para me pegar uma coisa que ele tinha oferecido, falou, então passa na sua casa para pegar. E ele realmente passou na casa dele, ele estava perto da igreja, passou na casa dele, pegou a coisa para levar, e falou, mas você não é meu vizinho? Ele falou, não, eu vou lá te buscar e trazer, porque você disse que tinha dificuldade de vir à igreja. Então, aquele testemunho dele andar quase 1 hora de carro para ir buscar a pessoa e trazê-la todos os dias para a igreja, a pessoa converteu e aceitou Jesus e achou aquilo o máximo, porque a pessoa se interessou pela vida dele. Então, às vezes, a gente faz uma coisa sem esperar nada em troca e Deus vai te honrar por isso, né? A mordomia também está intimamente ligada com o conceito de vida para servir ao Senhor. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, né? O que a gente faz para glorificar a Deus. Esperar reconhecimento, esperar tapinha nas costas, esperar o seu nome gravado numa placa lá, né? Essa irmã limpou a igreja por muitos anos. Não, isso não vai acontecer. Esperar a glória dos homens você já recebeu o seu galardão, né? Quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E o Senhor Jesus diz assim, aquele que der um copo de água, que seja a um dos pequeninos em meu nome, está como se estivesse dando esse copo de água a mim, né? Receberá e não deixará de receber galardão por causa disso, ou seja, reconhecimento da parte de Deus, né? Tudo na vida do crente é feito para o Senhor e reflete-se nele. Devemos ter disposição para fazer o que Deus quer nos pedir, com a consciência de que é feito para o bem-estar de muitas pessoas. Agora, uma coisa que muitas vezes acontece é a pessoa dizer assim, não sei se vocês já ouviram essa frase, não, Deus perdoa se não ficar tão bom, né? Deus vai levar em consideração? Não. Fazer as coisas para Deus, fazer com excelência. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Nessa altura, podia trabalhar. Eu sou antigo, tá, gente? Tenho essa carinha de novo assim, mas já vou chegar aos 55 semana que vem. Então, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. E aos 11 anos de idade, eu trabalhei para um pessoal de descendência árabe. Era estranho, porque eles tinham uma coisa assim, pregada no fundo de uma loja de roupas. Dizia assim, trabalha como se Deus nada fizesse. Ora como se Deus fizesse tudo. E eu li aquilo e fiquei assim, fogo. Quer dizer, trabalho como se Deus nada fizesse. Ou seja, trabalha muito como se Deus nada fizesse, mas ora como se Deus fizesse tudo. Então, assim, o trabalho a gente tem que fazer bem feito. Não existe trabalho pela metade, principalmente para Deus, né? A gente não deve negligenciar as coisas de Deus. Se vai fazer, faz bem feito, né? Então, olha, essas são as conclusões chaves de quem nós somos como mordomos de Deus. Servos chamados para executar os dons e talentos que Ele já nos deu, todo tipo de serviço necessário ao avanço do seu reino nessa terra, em todas as áreas onde somos uma influência, na família, na escola, no trabalho, na igreja, na sociedade. Ao termos essa perspectiva acerca da nossa vida, o nosso comportamento será completamente diferente. Ministério de louvor é onde todo mundo quer participar. Quando alguém fala assim, eu quero servir na igreja, eu quero servir cantando. Todo mundo quer cantar, né? Eu não tenho voz para cantar, não sei disso, sou desafinado, mas Deus me ama. Ele gosta de me ouvir cantar. Mas conta o pastor Amilcar é um excelente músico, que ele queria entrar para o Ministério de Música, e já era músico profissional quando ele converteu. Então, havia um casting, aquela avaliação para ver quem é que era capaz de ser músico na igreja. E quem fazia o casting era o próprio pastor da igreja. Então, num dia que não havia culto, ele entrou, atravessou pelo templo para ir para o gabinete pastoral, e ele baixou, que tinha uma bolinha de papel no chão, ele apanhou a bolinha de papel e jogou no cesto de lixo. Quando ele entrou na sala,
do pastor. O pastor viu a porta aberta, viu que a bolinha não estava no chão, disse: está aprovado para o ministério. Mas você não me perguntou nada se eu sei tocar, se eu sei cantar? Não, você sabe apanhar a bolinha no chão. Tá bom para o ministério. O zelo pela casa do Senhor é a primeira coisa que eu avalio no ministério. E ele diz: que bênção, entrei no ministério de louvor. Domingo eu vou tocar na igreja. E diz que foi 6 meses limpando o banheiro e fazendo o serviço do MOC, Ministério de Organização do Culto, para depois começar a tocar na igreja. Então, a avaliação que o pastor fazia é: se tem cuidado da casa de Deus, poderá ser um instrumento na casa de Deus. Aqueles que não apanharam a bolinha, chumbaram no caixa. Eu podia estar lá, que eu ia apanhar a bolinha, com certeza, mas eu não sei cantar. Eu ia ser dispensado depois. Requisitos de um bom mordomo. Faz de Jesus não apenas o Salvador, mas o Senhor da sua vida. Eu me converti na Igreja Batista tradicional. Congreguei em 2 igrejas no Brasil durante 14 anos, depois vim para Portugal. Sou crente há 33 anos, então é muito tempo de crente. E uma coisa interessante que o pastor lá na Igreja Batista falava era que não adiantava ser como aquele crente que balançava-se na rede todos os dias e cantava o hino: no serviço do meu rei. Então o hino diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz. Então a pessoa ficava lá balançando na rede e diz que está no serviço do Senhor, né? Não. Então não é só ser salvo por Jesus Cristo, porque se fosse para ser salvo e não fazer nada, a gente era salvo e morria na hora que a gente parava de pecar, não é verdade? Salvo, recebia Jesus Cristo e era fulminados por um raio, íamos logo para o céu e estava resolvido. Mas a gente não foi logo para o céu porque temos uma tarefa que não foi dada nem a anjos, nem mais a ninguém. Foi dada a nós, né? Que é levar o evangelho às outras pessoas. Então, fazer do Senhor não só o seu Salvador, mas o Senhor da sua vida. E essa era a ideia que já no Antigo Testamento era vinculada. Por exemplo, quando a pessoa completava certo tempo de serviço como escravo de um senhor, ele era liberado, era o ano do jubileu, eles eram obrigados a dispensar, os judeus eram obrigados a dispensar os escravos. Mas se o escravo quisesse servir aquele senhor, ele furava a orelha dele no umbral da porta da casa, dizendo que ele queria servir por amor ao Senhor, não por obrigação. Então, ele era um servo voluntário. Então, nós saímos da escravidão, do pecado, para sermos servos de Jesus, escravos de Jesus, ou seja, pronto para o que ele nos delegar a fazer, né? Então, não é ser só salvo, né? Tem que ser o Senhor, também tem que ser o Senhor da nossa vida, né? Não é ser só Salvador, né? Porque crente todo mundo é. O diabo é um crente tanto. Ele logo via, Jesus dizia: filho do Altíssimo, o que eu tenho contigo? Né? Não chegou a sua hora ainda, né? Então Jesus mandava os demônios calarem, porque todos reconheciam ele como filho do Altíssimo, como o Messias. Todos sabiam quem ele era, né? Mas não basta saber que ele é Senhor, ele tem que ser não só conhecido como Salvador, não só conhecido como Senhor, mas ser o nosso Senhor de fato, né? Busca o propósito de Deus para a sua vida e tem um coração de servo. 1 Pedro 4,10 diz: cada um, como bom administrador dos bens de Deus, põe à disposição dos outros a graça que dele recebeu, né? E depois, Gálatas 5,13 diz: meus irmãos, foram chamados para a liberdade, que essa liberdade não seja uma desculpa para seguirem os vossos maus instintos. Pelo contrário, ponham ao seu serviço uns dos outros, praticando o amor de Cristo, né? Então, nós temos vários textos na Bíblia mostrando que nós temos que servir aos outros, né? O próprio Senhor Jesus encerrou uma disputa que havia, né? 2 discípulos queriam sentar uma à direita e uma à esquerda de Jesus, e eles iam discutindo aquilo sobre o caminho, e Jesus disse: olha, não é assim no reino de Deus. O reino da terra é assim.
em que nos pleiteiam cargos. Se você quiser ser grande no reino de Deus, você sirva aos outros, né? Então, ele deu o exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro, cheio daquela genica, ele disse: Senhor, eu não aceito que você me lave. E Jesus disse: se você não deixar que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. E ele fala assim: então me lava da cabeça aos pés. Ele fala: não, vós já está limpos pela palavra que vocês têm ouvido, né? Então Pedro era daquele extremo, 8 ou 80, né? Então ele disse: assim como eu estou fazendo vocês vão fazer aos outros, né? Então a disposição para o serviço mostra a pessoa realmente converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. E a MCI, com essa visão da igreja, onde todos trabalham para o crescimento em comum, não é um lugar muito propício para as pessoas que não querem fazer nada, né? Porque senão você vai só comendo, comendo, comendo. Eu vou ali receber um maná, só comendo, 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 e não alimenta ninguém, né? Então você tem que participar do grupo de vida, você tem que dar a palavra, você tem que fazer um quebra-gelo, fazer a palavra de oferta, enfim, convidar pessoas para poder ir ao grupo de vida. Enfim, você tem que ser instrumento de mudança na vida dos outros, como alguém foi na sua vida, ou você foi evangelizado por Jesus Cristo. Eu só conheço um que foi evangelizado por Jesus Cristo diretamente, que foi o Paulo, né? No caminho de Damasco, ele caiu perante o clarão e Jesus falou diretamente com ele. O resto foi tudo porque alguém testemunhou do amor de Cristo e daquilo que aconteceu na vida dele para com os outros. Então, servir é isso, né? Tem disposição para receber o ensino e é obediente. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus toda vez que eu vejo alguém que é crente participar de uma coisa que eu tenho certeza que vocês aí sabem muito mais do que eu de vários pontos aí, né? Então, quando você tem um pastor que quer entrar na visão da igreja MCI e ele vai fazer um curso de fundamentos da fé. Claro que a pessoa sabe por que deve ser salvo, né? Enfim. Depois, olha, isso é louvável. Isso mostra espírito que é uma pessoa ensinável. E vocês estão dispondo do seu tempo. Está um tempo propício para dormir depois do almoço, né? Minha esposa está lá a ressonar no sofá e está propício mesmo, mas vocês estão aí e é louvável, né? Vocês vão fazer esse domingo e o domingo que vem ainda, não é isso? 2 domingos, 3, glória a Deus. Então não tem soneca para ninguém depois do almoço. Então, olha, tem disposição para receber o ensino e é obediente à palavra de Deus. Olha, se uma pessoa não concorda com a palavra de Deus, ela não serve para ser servo de Deus, né? O salmista, no Salmo 27, escreveu: ensina-me, Senhor, o que queres que eu faça e guia-me pelo seu caminho reto. Salmo de Davi, né? Ele, no Salmo, também fala, em outras passagens, fala isso, né? Que a palavra era lâmpada para os pés, luz para o caminho, né? Como poderá o jovem endireitar o seu caminho? Obedecendo a palavra, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. São passagens que mostram que se você é obediente à palavra de Deus, está tudo certo, né? Teve um homem que, tentando encontrar falha em Jesus, perguntou: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus disse: olha, o maior mandamento é esse: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo maior é esse, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: respondeste bem, Senhor, porque a pessoa que faz isso, e ele diz: Jesus, olha, você está próximo do reino. Falou com isso, está próximo do reino, né? Então, se a gente consegue cumprir os 2 mandamentos, a gente consegue amar a Deus, e não tem uma pessoa que ame a Deus e não ame a sua palavra, na íntegra, né? Não tem aquela coisa de, essas partes aqui não servem para mim, não. A Bíblia é toda por inteiro, né? Quando, da saída do Egito,
A ordem era imolar o cordeiro e a família comer o cordeiro por inteiro. Não, essa parte eu não quero. Não, tinha que comer o cordeiro todo. Se a família fosse grande demais, pequena demais para o cordeiro, convidasse a família do lado e eles deviam comer o cordeiro por inteiro. Cristo por inteiro. Não existe a parte que eu gosto do evangelho, a parte que eu não gosto, né? Nós vamos ver mais para frente que o nosso material diz assim que a parte mais difícil de converter do ser humano é a carteira. Não. Se a pessoa não consegue contribuir para uma obra tão grandiosa como essa, é porque não converteu mesmo. Ele foi só simpatizante, foi convencido, mas convertido não, né? Ao Espírito Santo. Ezequiel 36, 27 diz: Vou pôr o meu espírito em vós, e farei que obedeçam fielmente as minhas leis e os mandamentos que vos dei. Então, é só mesmo pela graça da presença do Espírito Santo em nós que nós conseguimos ser obedientes e ser ensináveis, né? E obediência às autoridades constituídas por Deus. Todos se devem submeter às autoridades, pois foram estabelecidos por Deus. Deste modo, aquele que resiste à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que assim procedem receberão o castigo. Então, toda e qualquer autoridade foi constituída por Deus. Eu sou instrutor de escola de condução, né? Eu ensino as pessoas a conduzir. Então, já teve irmão que veio dizer para mim que o diabo estava na polícia, porque fez ele parar e aplicou uma multa de excesso de velocidade. Eu falei, não, o diabo estava no seu pé no acelerador. Você que acelerava o carro, agora a polícia tem culpa, né? Ah, o diabo caiu na cilada do inimigo. Não, você acelerou, né? Então, o policial é a autoridade constituída por Deus. Se você andar bem, não há o que temer. É o que é ensinado na Bíblia. Que as autoridades, você não deve temê-las, porque você anda dentro da lei, né? Então, elas estão ali para fazer cumprir a lei, né? Depois, quarto ponto, é fiel. Ora, o que se exige de quem está no serviço de Cristo é que seja fiel, né? Então, não é recomendável que você, por exemplo, para falar sobre dízimos e ofertas, não seja dizimista, não seja ofertante. É incoerente, né? A pessoa só pode falar daquilo que já vivenciou, né? Você vai encontrar na igreja, a igreja é composta por ex isso, ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo, e é muito importante que haja esse tipo de pessoa na igreja. É difícil você ver uma pessoa que não fez nada na igreja, não fez nada de... Tem pessoas que nasceram no lar cristão, é diferente, e não tiveram as más experiências do mundo, mas aqueles que estão lá servem para poder mostrar para uma pessoa que tem o mesmo problema que é possível vencer esse problema e mudar de vida, né? O testemunho só serve para isso, para mostrar que é possível Deus transformar a vida de uma pessoa, como fez com a minha, como fez com a de vocês, né? A pessoa tem disposição para dar e deseja abençoar as pessoas. Dar e se vos usar dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também os medirão de novo. Eu tenho vários testemunhos nessa minha longa carreira com Cristo, de coisas assim fantásticas. Há uns anos atrás, 2 anos ou 3, tinha um seminário que custava 50 euros na MCI. E eu dizia, Deus, eu só tenho 50 euros para pagar a conta de luz. Mas vou fazer a inscrição porque é o último dia, senão passava para 80. Aí eu fiz a inscrição de 50 euros. No dia seguinte, eu cheguei no serviço e o patrão disse, olha, um bônus aqui, porque nós atingimos um número X de inscrições na escola, tá? Envelope. Quando eu abri o envelope, tinha 50 euros. Oh, glória a Deus, vou pagar minha luz. Ainda vou no seminário, né? Bom, os requisitos de um bom mordomo passam pelo senhorio de Cristo, pela obediência, pela fidelidade, pela disposição de servir e dar-se de si mesmo a Deus e aos outros. Estamos na terra para cumprir o propósito de Deus, individual e intransmissível,
qual é o seu, né? Nós temos propósitos comuns, né? Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é nossa obrigação comum, né? Nós fomos criados para adorar a Deus, isso é obrigação de todo mundo, adorar a Deus, né? Agora, tem coisas que são específicas, né? Há pessoas que têm... Não sei se vocês já fizeram o curso básico de teologia, vão fazer o curso básico de teologia conosco, né? Na MCI. Penso que sim, né? Vocês vão fazer agora CMC, depois vão fazer vida profunda e o próximo passo é o curso básico de teologia. Antes de fazer o curso básico de teologia, vocês fazem um teste de talentos, de dons, teste de dons. E olha, gente, aponta mesmo o que é o dom para você fazer, né? Aparecem lá nos seus testes, aparece mesmo para onde é que Deus vai usar vocês. É mesmo, direitinho, certinho, né? É como se fosse um teste aí fora, um teste feito por psicólogos, para ver qual área de atuação você tem. E eu tenho guardado o meu teste ali, de dons, e tenho guardado um teste que eu fiz há muitos anos com uma psicóloga que estava fazendo entrevista de trabalho. E disse lá no teste, desse teste natural, disse assim, não dado ao trabalho braçal. Acertou direitinho, eu não gosto de fazer trabalho braçal, mas faço, né? Tá rindo, irmã Maria? Mas eu faço, sabe? Olha, pra vocês terem uma ideia, eu detesto lavar carro, mas lavo o meu carro regularmente, uma vez por ano. Todos os anos, regularmente, eu lavo meu carro. A Ana Pinho olhou assim assustada, mas ele anda minimamente limpo, né? Minha esposa não deixa. Eu detesto lavar carro. Eu fiquei desempregado aí uma época, eu fui também motorista de pesados, saí de uma boa empresa e depois só estava recebendo ofertas para trabalhar pela metade do valor. Então, não, fui esperar que surja uma oportunidade. Enquanto não surgia, um amigo disse, olha, você está fazendo nada, quer lavar carros? Eu falei, tá. Me apresentou uma empresa de lavagem de carros e eu fui. Pensa num trabalho dolorido. Você tinha 1 hora para lavar o carro sem água, com 2 litros de água, uma técnica de lavagem ecológica, mas dá uma dor nos braços. Eu chegava moído em casa quando eu lavava 10 carros, que era a cota diária possível de se alcançar nos horários de trabalho. Mas graças a Deus, passei lá só 4 meses ou 3 meses, parece. Depois arrumei um trabalho conforme eu queria. Mas foi interessante, né? Até o pastor Cidos uma vez chegou lá com um carro para lavar. E eu disse, pastor, eu estou ali com 2 na espera. Se você importa de eu passar para outra pessoa? Eu falei, não, tudo bem. É que eu também tenho pouco tempo. Então, pois é, se eu esperar, vai ser 3 horas de espera, né? Aí lavou o carro com um colega e eu disse, olha, não tire moedas daí, hein, que esse carro é do meu pastor lá da igreja, hein? Porque, infelizmente, eles roubavam as moedinhas dos porta-moeda, tudo, né? Mas Deus é tão bom que eu não tirava nada e depois eles ainda me davam gorjetas. Vamos lá. Agora que está estabelecido o princípio fundamental de que Deus é dono de todas as coisas e que nós somos mordomos, temos que prestar conta de tudo aquilo que nos tem dado, né? Então, vamos ver as finanças no Novo Testamento. Os evangelhos contêm advertências contra o dinheiro e seu mau uso. Lucas, capítulo 12, verso 15, diz, tenham cuidado, não se deixe dominar pela ganância, porque a vida de qualquer pessoa não depende da abundância dos seus bens, né? Nós estamos vendo aí com o Covid que morre gente rica e morre gente pobre, né? Pode ter ventilador, pode estar entubado, pode estar no melhor CTI, né? Eu costumo dizer, já disse outras vezes lá em Caxias, que você quer ver que não há diferença nenhuma, vá no setor do hospital de oncologia, onde trata o cancro. Então, não existe diferença se a pessoa é rica ou pobre, os recursos são os mesmos, os tratamentos são os mesmos, tanto faz se a pessoa é abastada ou se ela não tem nada na conta bancária, né? 1 em cada 4 versículos de Mateus, Marcos e Lucas trata de dinheiro. 1 em cada 6 versículos do Novo Testamento trata ou faz referência ao dinheiro.
quase metade das parábolas de Jesus tem alguma referência ao dinheiro, principalmente advertência contra a cobiça. O primeiro apóstolo a cair foi Judas, por 30 moedas de prata, né? O primeiro pecado na igreja primitiva foi o negar, né, o valor da venda do imóvel. Ananias e Safira podiam dizer assim, olha Pedro, está aqui parte da venda do imóvel que nós fizemos, nós queremos doar para a igreja. E o Espírito Santo não ia fazer nada. Mas quando chegou lá, ele disse, vendemos aqui um terreno, Ananias, né, e entregou o dinheiro para Pedro. E ele disse, você vai mentir para o Espírito Santo por quê? Né? Porque ele reteve parte do dinheiro. E ele caiu morto duro na hora. Então vieram, as pessoas levaram para fora para sepultar. Passado algumas horas, Safira, sua esposa, chegou lá e disse, por quanto venderam aquele terreno? E ela mentiu da mesma forma, olha, está aí fora os pés do que enterraram o seu marido, né? E vão te sepultá-lo agora. E ela morreu na hora. Já pensou, meus irmãos, se fosse assim nos dias de hoje? Só ia ver gente caindo duro na hora do ofertório. É verdade, né? É verdade. Na hora das ofertas, só ia ver gente cair duro. Graças a Deus que o Senhor é misericordioso para conosco, né? E Ele não nos trata desta forma, porque se fosse assim, dificilmente alguém estaria vivo aí, né? O pecado de Simão de Samaria, o mágico, foi tentar comprar o dom de Deus para operar milagres com dinheiro. Então, vocês viram aí sobre os dons espirituais, né? E então esse Simão, o encantador lá, queria comprar o poder do Espírito Santo. Não é possível. O Novo Testamento adverte-nos a respeito do dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, eu vou ler na versão da King James aqui, tá bem? Eu já deixei até separado aqui. Versos de 7 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências, tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo com muitas dores, né? Então, veja bem, dinheiro é mal? Quem acha que dinheiro é mal? Se alguém achar que dinheiro é mal, eu vou passar meu NIB para vocês podem transferir o dinheiro toda a conta de vocês para a minha, tá bem? Dinheiro não é mal. O problema é o amor ao dinheiro. Diz o texto que, por causa do amor ao dinheiro, é a raiz de todo o mal. O amor ao dinheiro, né? Eu nunca fui muito ganancioso. Nunca fui ganancioso. Eu fui várias coisas na minha vida. Fui vendedor, comissionista, vendia muito bem e fazia muitas boas vendas, né? Sempre fui um bom vendedor, né? E então era comum receber uma comissão choruda, né? Mas nunca também fui das pessoas poupadinhas. Com ganho e gasto, ganho e gasto. Não recomendo, vocês têm que ter uma poupança para uma emergência, para uma situação, para poder ajudar os filhos, enfim. Ok, é lícito, né? De que adianta trabalhar uma vida inteira e perder uma família ou a saúde? Há pessoas que, por causa dessa ganância, elas não têm tempo para outra coisa, a não ser para ganhar dinheiro, né? De que adianta ganhar uma promoção ou uma posição social com esquemas e desonestidade? Ora, quando eu fui aquele garoto que trabalhava como estafeta aos 11 anos, na loja que vendia roupas, que contei para vocês, também vendia pequenos eletrodomésticos, vendiam rádios, vitrolas, toca-discos, gira-discos, olha, você vê, coisas antigas. Então, uma das fornecedoras ia fazer uma festa de comemoração por anos de fábrica, e nós fomos convidados. E eu não era vendedor nessa altura, eu era estafeta, mas
permitiram que eu fosse, porque eu desembalava o produto, eu punha a trabalhar, mostrava para o cliente, enquanto o vendedor tratava das coisas, eu fazia essa disposição da mercadoria. E tinha um rapaz, eu não era crente nessa altura, tinha um rapaz que era crente, o nome dele é Salomão ainda, olha assim. E o Salomão, nós, quando chegamos no hotel, era no hotel da minha cidade, e tinha um cesto para assim, enfiar a mão e tirar uns papeizinhos com o número para ser sorteado um brinde no final daquela reunião. Ele enfiou a mão assim, tirou um papelzinho assim, mostrou para a senhora um papelzinho assim na mão, e eu, a seguir a ele, tirei um papelzinho. E ele depois, antes de sentar, abriu a mão e mostrou mais outros 5 ou 6 assim na mão dele. E eu disse assim para ele: está mais fácil ganhar com este daqui do que você com esses tantos que você pegou aí de forma desonesta. E eu não era crente. E ele era crente. Por isso que o diabo... Pronto, mas pronto. No final, eu sortear 5 prêmios. E o meu número era 87. E o último número sorteado era o melhor prêmio. O último número foi 87. E ele não ganhou nada. E eu ganhei. Né? Então, olha, do que adianta ganhar algo com esquema e desonestidade? Nada. Né? Podemos enganar a todos e até nós próprios, mas nunca enganaremos a Deus. Ele saberá sempre as verdadeiras motivações do nosso coração. Ao anularmos o poder do dinheiro sobre nós, ficamos livres do seu domínio para vivermos vida feliz e realizada. O dinheiro é um falso Deus. Nós não podemos servi-lo. Ninguém pode servir a 2 patrões. Ou não gosta de um deles e estima outro, ou há de ser leal para um e desprezar a outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Fala Mamon, né? Tá, que é o Deus do dinheiro. Dízimos e ofertas. Como podemos então mostrar que não servimos o dinheiro? Devemos trazer os nossos dízimos e ofertas a Deus à casa do tesouro. A casa do tesouro é o lugar onde o povo de Deus é alimentado. Nos nossos dias é o local onde a igreja se reúne. Nos tempos de Jesus e da nação de Israel era o templo. Então, Malaquias 3:10 é um texto muito, muito conhecido, né? Outro texto também que fala sobre dízimos, sobre Ageu, né, que deixa a casa desolada e cuidavam da casa deles, né? E interessante, nós estamos com portas fechadas para o culto, mas as contas do arrendamento, da luz, da água continuam a chegar, né? Então, não podemos esquecer disso. Tragam todas as décimas ao tesouro do templo para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova e verão se vos abra os reservatórios do céu para derramar sobre vós uma bênção que lhe trará ainda maior a mudança. Malaquias 3:10. Se nós começarmos lá a ler o capítulo 3, vai falar que Deus começa a dialogar sobre isso. Sobre falando que vocês estão me roubando, né? E aí eles perguntam, mas em que te roubamos? Aí nos dias das ofertas, né? Então, trata desse assunto e depois fala, por causa disto, repreenderei de vós, do vosso meio, o devorador, né? Então, devolver o dízimo a Deus traz benefícios para a nossa vida, né? Repreende da nossa vida o devorador. O dízimo é para os nossos dias. Tanto o Velho como o Novo Testamento confirmam a verdade que os crentes devem dar dízimo, uma 10ª parte ou 10% dos seus rendimentos. O dízimo é um mandamento de Deus que passa por toda a Bíblia, antes da lei, com os patriarcas, durante a lei, com Moisés, e depois da lei, com Jesus. Então, o dízimo antes da lei foi lá onde Abraão foi lutar contra aqueles 5 reis que levaram cativo o seu sobrinho, né? Então, o que ele fez? Venceu a guerra e tomou o despojo. Encontrou no caminho com Elimeleque, e Elimeleque ofereceu pão e vinho, e ele devolveu a 10ª parte do dízimo. E não estava estipulado ainda o dízimo. Jacó, né? Quando o Senhor apareceu para Jacó, ele disse que de tudo que ele recebesse, ele ofertaria o dízimo, né?
Está lá em Gênesis 28, 20. O dízimo durante a lei. Nação de Israel, com a aliança mosaica, dizia: a 10ª parte será consagrada ao Senhor. Está em Levítico 27. O dízimo depois da lei, sobre a dispensação da graça. Jesus confirmou o dízimo. Não pense que vim anular a lei de Moisés ou o ensino dos profetas. Não vim para anular, mas para dar cumprimento. Outro texto que não está aí apontado no vídeo de vocês, se vocês quiserem apontar, fala claramente sobre dízimos no Novo Testamento. Está em Mateus 23, 23. Jesus fala assim, olha, vocês fariseus que dão o dízimo do cominho e do coentro, que são as menores sementes que existem, mas esquecem das causas dos órfãos, das viúvas, fazei estas coisas, mas também estas outras, ou seja, deem o dízimo sim, mas também auxiliem os pobres, os órfãos e as viúvas, né? Então, está lá em Mateus 23, 23, depois vocês podem ler, né? Dar primeiramente ao Senhor. O dízimo não é da igreja, não é do pastor, o dízimo é do Senhor. Ah, mas se eu não der o dízimo, olha, depois você trata com Deus, né? Se você não der o dízimo, a cadeira está lá para você sentar, né? Você vai ouvir as mensagens, se presencial ou online, mas isso é com Deus, você é com Deus, né? E não somente fizeram nós como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, 2 Coríntios 8, 5, Paulo está falando de uma igreja que passava muitas dificuldades, que era gente pobre, mas foi uma pessoa que foi socorrer com dízimos e ofertas para a manutenção da obra. Dar de boa vontade, né? Dar por obrigação, porque os outros fazem, não é sincero nem voluntário. Por exemplo, temos a questão da viúva pobre que deu 2 moedinhas. O Senhor disse, Jesus estava lá observando e disse, olha, essa deu mais que todos os outros, porque todos os outros davam aquilo que lhes sobejava, mas essa, do seu sustento, tirou tudo para a casa de Deus, né? Então, dar com alegria e com liberdade. Estamos alegres quando damos, porque sabemos que Deus é bom e Ele quer o melhor para nós. Que cada um dê conforme julgar bem na sua consciência. 2 Coríntios 9, 6 e 7, diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A versão aí está diferente, mas tudo bem. Dar com generosidade. Ser generoso não é necessariamente dar muito. Um rico pode ser avarento e um pobre pode partilhar do pouco que tem e assim ajudar alguém. Alguém já deu aí 2 moedinhas de oferta? Só eu. Só eu? Olha, quando só tem 2 moedinhas daquelas pretinhas, eu dou também. Fazer o quê? Né? Melhora lá do que... Olha, e não se preocupe, tem uma máquina para contar as moedas lá e depois as moedas são levadas para o banco e valem dinheiro na mesma também. Né? Ah, não fique assim... Ah, eu tenho que ir lá discretamente, só tem 2 moedinhas. Não, só tem 2 moedinhas, vai 2 moedinhas, né? Dar proporcionalmente ao que temos. Quando suprimos uma necessidade com o que temos, estamos a praticar a igualdade. Aquilo que neste momento vos sobra, que sirva para compensar o que falta a eles, para que o que eles têm em abundância compense o que vos falta. E assim que se faz o equilíbrio, como diz a Sagrada Escritura. Ao que tinha, muito não lhe sobrou, e ao que tinha pouco, nada lhe faltou. E agora é a hora da igreja cada vez mais fazer isso, ser solidária, né? Ah, mas eu só tenho aqui em casa para dar massa. Massa é 89 cêntimos, mas não importa o valor de 89 cêntimos, dá massa, se só tem massa para dar. Nós instituímos aí já a Igreja de Caxias tem 9 anos, já tem uns 7 anos que nós tiramos uma quarta-feira do grupo de vida, em vez de levar a oferta monetária, levamos em alimentos não perecíveis. Isso faz, levado para a igreja, faça as cestas básicas, e isso tem ajudado muita gente está sendo alcançada pelo estômago, né? Sim, porque suprir uma necessidade é mais importante. É porque o Tiago disse assim, olha, mostre-vos a fé e eu vos mostrarei as minhas obras, né? Obras são consequências de quem tem fé, né? Obras não salvam ninguém, mas quem é salvo pratica boas obras. Então, o que acontece?
Quando você dá de comer a uma pessoa e ela... Agora, chega uma pessoa com fome em sua casa, você fala, não, eu vou orar por você, né? Mas se você tem um prato de comida, dê um prato de comida para ela e ora com ela, né? Faça as duas coisas, né? Primeiro, cuida daquela necessidade, depois da outra. Depois, dá regularmente. Não é como eu, lava no carro uma vez por ano. Então, ó, ter um compromisso e ser constante no dar e demonstrar confiança continuada no Senhor. A respeito do peditório destinado aos crentes de Jerusalém, todos os domingos, cada um deve pôr de parte em sua casa uma parte daquilo que conseguiu juntar, para não haver necessidade de andarem a fazer peditórios quando eu chegar. Então, Paulo estava dizendo, ó, preparem de antemão a sua oferta, né? Dar com amor. Quando damos, estamos a demonstrar amor pela obra, pelo próximo. Mostrem às outras igrejas o amor que têm para com eles, tratando-os bem. Dar com gratidão. Nós damos porque Deus nos deu primeiro, por isso expressamos gratidão ao devolvermos uma parte do muito que Ele nos dá. Assim poderão mostrar-se sempre ricos com generosidade e experimentarem a vossa generosidade, onde dá graças a Deus, né? Ou seja, a nossa oferta a nosso dízimo de oferta vai refletir em glória para Deus. Quem que soube lá da tempestade em Moçambique? Nós temos igrejas lá em Moçambique que eram igrejas sem paredes, eram só de pau a pique. E aquilo foi tudo abaixo. 50 euros dá para levantar uma igreja de paredes em Moçambique. Então, vejam bem, o que a gente acha pouco aqui, para nós, lá faz toda a diferença, né? Então, os nossos dízimos e ofertas são levados lá para a sede e depois são distribuídos conforme a necessidade. Paga-se as contas, pagam-se as rendas, né? E depois enviamos recursos para as MCIs com menos condições, né? Pois aquele que colabora nesse serviço de ajuda não só corre apenas necessidades dos crentes, mas dá ainda motivo para muitas ações de graças a Deus ao verem a vossa ajuda. Eles hão de louvar a Deus pela vossa fidelidade ao Evangelho de Cristo e pela generosidade com que põe tudo à disposição deles e de todos. Nós tivemos aí há uns anos atrás, no Nepal, tivemos lá uma catástrofe natural, com chuvas torrenciais, e o que arrecadou-se na MCI foi mais do que alguns governos mandaram para lá. Então, vejam bem como é que é a generosidade do povo, né? Eu posso me orgulhar de estar numa igreja que é fiel a Deus, né? Ah, temos dificuldades? Temos dificuldades, mas Deus vai suprir necessidades. Vamos concluir então, meus irmãos. Tudo pertence a Deus. Nossa vida é apenas uma passagem, mas as escolhas que fizermos determinarão se vamos ter a aprovação ou desaprovação de Deus e levar-nos para perto ou longe do propósito divino para nós e para os que Ele quer tocar através de nós. Somos mordomos para Deus. Deus conta com cada um de nós. A partir do momento que somos salvos, começamos a ver a nossa vida de maneira diferente. Temos o privilégio de servir ao Senhor, descobrindo o seu propósito e cumprindo a sua chamada única e individual para nós. Passamos dar para o fazer? Que passos vamos dar para o fazer? Responsabilidades. Temos de prestar contas acerca do que nos foi dado e nossa responsabilidade é totalmente pessoal. Então, lá naquela parábola dos talentos, o senhor daqueles 3 servos voltou e foi fazer prestação de contas, né? Como tudo na vida, as nossas escolhas implicam consequências. Ninguém pode desculpar-se com cônjuge, filhos, trabalhos ou estudos. Todos podem servir ao Senhor em alguma área, porque todos estamos equipados com características únicas. Romanos 14:12 diz que cada um terá que dar conta de si mesmo diante de Deus, né? O nosso tesouro. Na mordomia deve ser tratada como um tesouro. E, de fato, é o nosso maior privilégio. O Senhor do Universo confia em um ser limitado e errante a maior de todas as missões, o avanço do seu reino e o cumprimento de todos os seus propósitos nessa terra. Podia Deus dar ordem aos anjos e dizer, olha, vai, desce lá e aparece para todo mundo e quem crê, for batizado, será salvo. Podia, mas ele não deu esse privilégio para os anjos, deu para nós essa incumbência, né? O reino dos céus pode também comparar-se a um comerciante que anda à procura de pérolas de boa qualidade. Quando encontra uma de muito valor, vai vender tudo o que tem e compra, né?
Ou seja, então abre mão daquilo que tem para poder servir ao reino de Deus, né? Como acabamos? Não importa como começamos, tanto como acabamos. A carreira da fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Servir com inteligência significa saber guardar os recursos que o Senhor coloca à nossa disposição, né? Saúde, família, tempo e possessões, investir em cada área da nossa vida com sabedoria, sabendo gerir bem as prioridades. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e, por fim, a igreja, né? Então, veja, a igreja está em quarto lugar. Com equilíbrio, tudo é possível. Eu tenho orado algumas vezes com irmãos desempregados, mas eu já oro assim, Deus arruma um trabalho para ele, mas que ele consiga vir aos cultos e participar nas celebrações. Não quero que o trabalho seja empecilho para a pessoa ir. E tinha um irmão, já tem uns anos que está na nossa igreja, e ele trabalha como segurança de um órgão do governo. E diz, lá não muda de horário, lá não muda de horário, lá não muda de horário. Eu não consigo participar do grupo de vida. Eu falei, irmão, o que você quer fazer o grupo de vida? Eu queria sair às 4 da tarde. Eu falei, então pronto, vamos orar. E aí estava eu, ele e o pastor Nuremberg. E nós oramos, passado 2 meses, mudaram o horário dele para 8 às 4. E foi pronto. Porque não somos nós. A palavra de Deus diz assim, o que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Quer dizer, então ele tinha um trabalho que o impedia de ir aos grupos de vida. Ele falou, se é esse o problema, vamos orar. Ele falou, mas não é possível. Eu já estou lá há tantos anos, nunca mudaram meu horário, já pedi um monte de vezes. Falei, então, você não vai pedir mais nada, nós vamos pedir para quem de direito, vamos pedir para Deus. E oramos e Deus mudou o horário desse irmão. Glória a Deus, né? Então, Paulo fala assim, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Já estava dizendo que estava próximo o seu fim, né? Então, pronto, olha, estamos chegando ao fim, não sei quantas horas, quem é que tem horas aí? Podem desativar o microfone, se quiserem falar rapidamente. 18h49. 6h50. Nós começamos, tem 2 telefones na mesma casa da microfonia. Nós começamos a que horas? Às 17h30? Por aí, sim. Então, Leonardo, desculpa aí, avancei um pouquinho, né? Não faz mal. Queria dar mais testemunhos, mas pronto. Irmãos, foi um prazer, tá bem? Vamos orar para encerrar. Tem mais uma aula, não é isso? Não, hoje acabou. Hoje eles Então, estão... olha, vocês estão tão fáceis de nós, né? Vamos orar para encerrar. Santo Deus, nós te louvamos por esta tão grande e preciosa contribuição que o Senhor nos tem dado, Deus. O Senhor agregou à nossa igreja, Deus, pessoas que são tementes ao Senhor, Deus, pessoas que buscam a tua face, pessoas que querem te servir, querem te adorar, ó Deus, com tudo que são, ó Deus, e com suas finanças também, Pai. E nós queremos te louvar, Deus, porque isso fará com que mais pessoas possam conhecer o teu nome, ó Deus, e saber que o Senhor é o Salvador e o Senhor das nossas vidas, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que eles possam alavancar o reino dos céus, ó Deus, aqui na terra, Deus, fazendo conhecido e notório o seu nome, ó Deus, levando testemunho às outras pessoas, seus familiares, seus amigos, vizinhos, parentes, ó Deus, amigos de trabalho, ó Deus, colegas na escola, ó Deus, que o Senhor possa usá-los, ó Deus, como testemunhas do teu amor, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, foi uma bênção poder compartilhar esses minutinhos com vocês. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de vocês. Eu fiquei olhando a carinha de vocês antes aqui. Tá todo mundo comprometido. Não tinha ninguém cochilando. Então, isso é bom. Uma boa noite a todos. Espero que tenham conseguido aí captar tudo. Amém? E quando for possível, nós vamos estar presencialmente lá na MC Lisboa. Eu falo isso e o pastor João Pedro me chama a atenção, porque eu nunca fui na igreja MC Lisboa. Deus me perdoe. É verdade. E eu moro mais próximo de Lisboa, da igreja de Lisboa, do que da igreja de Caxias. Glória a Deus, irmãos. Leonardo, quer falar alguma coisa? Sim.
Obrigado, olha, obrigado a todos por terem vindo e peço desculpa pela demora, hoje demorou mais um bocadinho, mas vamos tentar que na próxima semana realmente consigamos ser mais pontuais e que corra mais rápido e melhor, né? E quanto a vocês, quem tiver grupo comigo até amanhã, e o restante, olha, a gente vai se vendo durante a semana ou vemos-nos no domingo, na próxima semana. Pronto, uma boa semana para todos, olha, que seja uma semana muito abençoada e estamos aí. Eu amanhã vou postar lá no grupo, portanto estejam atentos, vou pôr lá o material para as próximas aulas e depois vão lendo, se quiserem, e para a próxima semana, está bem? Pronto, obrigado a todos. Tchau, tchau. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.